Muitas pessoas se prendem aos critérios de beleza, de sucesso, de inteligência, mas isto segundo o padrão deste mundo. Esse é o estudo de número 961 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Devemos aprender a olharmos as pessoas, mas com o olhar que o nosso Senhor Jesus tem por nós, o olhar de ternura, de compaixão, de graça. Eu te faço uma pergunta: será que você tem valorizado o que o Senhor tem valorizado? Vamos ao nosso tema. Vendo além da aparência humana. O nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 16, o verso 15, que diz: Todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Muitos são guiados pela visão humana, pela visão terrena e se esquecem que nós devemos olhar as pessoas com amor, com misericórdia e com graça, ou seja, nós devemos olhar as pessoas como nós somos olhados pelo nosso Senhor. Quando o Senhor rejeitou o rei Saul, ele deu ordem ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé lá em Belém e ele ungiria o próximo rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O profeta Samuel, quando ele recebeu essa ordem, sabe qual foi a atitude dele? A Bíblia nos ensina que ele teve medo de ser morto por Saul, mas ele obedeceu e ele foi até Belém. E o profeta Samuel, que era um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus, precisou ser alertado pelo Senhor e estar atento às orientações do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, verso 3: E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Esse versículo não está registrado na Bíblia simplesmente por estar, mas sim para nos mostrar que Deus conhece o coração e o pensamento dos homens, mesmo que sejam homens de Deus. No Salmo 94, verso 11, diz assim: O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Sabe o que é fútil? É superficial, é que ou quem valoriza o que é considerado superficial, inútil ou apenas material, sem valor. A Bíblia nos ensina que o homem valoriza pode não ser o que o nosso Deus valoriza. Lucas capítulo 16, verso 15, o nosso texto base, nós vamos ver por inteiro que diz: Ele, no entanto, lhes admoestou: Vós sois o que justificais a vós mesmos à vista das pessoas, todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Jesus estava repreendendo, sabe quem? Os fariseus, pois eles queriam ser vistos como justos diante das pessoas, e o Senhor estava mostrando que os homens são facilmente levados pela aparência externa, por seus critérios de excelência, mas esse critério usado pode ser rejeitado pelo Senhor, porque é o Senhor que conhece o íntimo do ser de cada pessoa. E quando Samuel chegou à casa de Jessé lá em Belém, ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe,
Eliabe, a visão dele estava no terreno, no exterior, ou seja, no porte físico de Eliabe. 1 Samuel capítulo 16, verso 6 diz: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, olha o que ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido Samuel. Quando ele viu Eliabe, ele pensou consigo mesmo que certamente era Eliabe quem Deus tinha escolhido. Sabe, certamente significa com certeza, sem dúvida, seguramente. Mas o Senhor respondeu a Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 7, que diz: entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Na mesma hora, o Senhor advertiu ao profeta Samuel, pois ele estava impressionado com o físico de Eliabe, ou seja, Samuel estava influenciado, estava deslumbrado, porque Eliabe era do exército de Israel, ele era um guerreiro, então ele deveria ser um homem com porte forte e alto. Samuel estava vendo pelos olhos carnais, mas foi corrigido pelo Senhor, pois o Senhor enxerga além das aparências, além da roupa, além da fala da pessoa, pois o Senhor, ele escolheu a Davi. Davi era totalmente diferente. Davi era o pastor das poucas ovelhas do pai dele. Segundo Samuel capítulo 7, verso 8 diz: eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos exércitos, fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Davi, ele era ruivo, ele tinha belos olhos, ele era de gentil aspecto, ele não era o mais bonito, o mais alto, o mais intelectual e nem o mais apresentado. Sabe por quê? Porque Davi não estava vestindo as melhores roupas, ao contrário, ele estava com uma roupa de pastor de ovelhas, de alguém do campo, mas o Senhor não estava olhando o externo, o Senhor conhecia o coração de Davi. Atos capítulo 13, verso 22 diz: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Deus conhecia a sinceridade, Deus conhecia a fidelidade de Davi. Davi, ele era zeloso pelo trabalho dele, ele cuidava bem das ovelhas de Jessé. Davi, ele era perseverante, ele era destemido. A Bíblia também nos ensina através do profeta Jeremias que Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração e pode ter certeza, nós precisamos em todos os momentos da nossa vida sermos guiados pelo Senhor e não sermos guiados pelo nosso coração e não fazermos o que o nosso coração deseja. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10 diz: ora, não há mais enganoso e irremediável do que o coração, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí olha a resposta: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O nosso coração, a Bíblia está nos ensinando que é enganoso, que se deixa iludir pela aparência externa, mas o valor que Deus nos dá é além das aparências. O valor que Deus nos dá está acima de
todo critério usado pelo homem, e o nosso Senhor Jesus, ele é um grande exemplo para nós. Sabe por quê? Porque ele escolheu os discípulos dele após ele orar, e ele passou uma noite inteira orando. Lucas capítulo 6, verso 12, verso 13, e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. O nosso Mestre Jesus, ele não olhava a aparência, ele não olhava se a pessoa era culta ou não, ele não olhava se a pessoa era inteligente ou não. O que o Senhor olhava era o interior, era quem a pessoa realmente era, sem máscara, sem bajulação, verdadeiramente o que essas pessoas eram para o Senhor. E alguns discípulos que Jesus escolheu eram pescadores. Vamos olhar Mateus capítulo 4, verso 18 ao verso 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E adiantando-se dali, olha aí, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então Jesus escolheu André, Pedro, Tiago e João, que eram homens comuns, eram pescadores, e ainda, segundo alguns estudiosos da Bíblia, Tomé, Bartolomeu e Filipe também eram pescadores. Mas o que nós entendemos que o que Jesus olha é para quem realmente a pessoa é no seu interior, e as principais características desses homens era a perseverança, a humildade, a prontidão e a sinceridade. Muitas pessoas escolhem as outras não somente pela aparência, mas também pela inteligência. Tiago capítulo 3, verso 13 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Quantas pessoas querem se mostrar inteligentes, sábios, intelectuais, mas olha o que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos olhar para os frutos que essas pessoas dão, para as atitudes delas. 1 Pedro capítulo 3, o verso 4, Pedro nos ensina que, pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Muitos trocam o direcionamento do Espírito Santo para ver o modo que a pessoa fala, a inteligência dessa pessoa em se expressar. E quando Paulo orou pelos irmãos de Éfeso, ele pediu para que o Senhor desse a eles espírito de sabedoria e revelação. Sabe para quê? Para que eles compreendessem a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós não podemos ignorar os frutos das pessoas, o caráter e a comunhão que elas têm com Deus. Muitas pessoas usam versículos bíblicos isolados para fazerem heresias, para enganarem as pessoas, para levar as pessoas a se afastarem da presença do Deus Altíssimo, a se afastarem do verdadeiro conhecimento, que é o que está escrito na palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus, ele foi um homem rejeitado pela humanidade. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 diz: achegando-vos a ele a pedra viva. Olha só, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa
preciosa para Deus. Eu fiz uma pergunta para mim: por que que a humanidade rejeitou ao Senhor? Por que que aqueles israelitas rejeitaram ao Senhor como Messias? E a resposta que eu encontrei, que era porque o nosso Senhor Jesus, ele não era o que os israelitas esperavam, pois o nosso Senhor, mesmo sendo rico, mesmo sendo glorioso, ele despojou-se da sua glória, ele se fez pobre, ele se esvaziou de sua glória, ele não apresentava perante o ser humano nem majestade e nem formosura. Isaías capítulo 53, verso 2 diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Agora nós podemos nos perguntar: será que se nós víssemos o Senhor Jesus como a Bíblia nos mostra, nós olharíamos para ele e o desejaríamos? Olha o que a Bíblia fala: não tinha aspecto físico que pudéssemos ser cativados. Se estivéssemos olhando pelo critério humano, pela visão terrena, nós não teríamos nele atração para o desejarmos. Nós precisamos estar atentos ao que nos tem atraído, pois se for a aparência exterior, nós corremos vários riscos. Eu nomeei alguns. O primeiro que eu vi foi: quando nós olhamos pelos olhos carnais, nós corremos o risco de nos decepcionarmos. Salmo 34, verso 5 diz: olhai para ele, olhai para o Senhor e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. Agora, se nós tirarmos o nosso olhar do Senhor, se nós tirarmos o nosso olhar da palavra, que nos ensina como devemos olhar o ser humano, nós podemos ficar decepcionados, porque os nossos critérios geralmente não são os critérios que o Senhor tem. Quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, nós corremos o risco de desagradarmos a Deus, porque nós agiremos com discriminação. Por quê? Porque nós veremos o que as pessoas têm e não o que as pessoas são internamente. Jó capítulo 34, verso 19 diz: não é verdade que ele não faz discriminação em benefício de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obra de suas mãos. O nosso Senhor não faz discriminação. O nosso Senhor não usa um ou usa o outro pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é, pela intimidade que ele tem com o Senhor, pelo desejo, pela dedicação, pela disposição que ele tem em servir ao Senhor. Mas quando também nós olhamos pelos olhos carnais, nós corremos o risco de sermos enganados. Colossenses capítulo 2, verso 4, Paulo diz: falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Já parou para pensar quantas pessoas, para tirar o teu foco da palavra de Deus, do que verdadeiramente a Bíblia diz, vem trazendo ilusões, vem trazendo argumentos? E olha, ainda Paulo fala argumentos interessantes, mas totalmente fora da palavra de Deus. E quando nós olhamos pelos olhos carnais, nós corremos ainda o risco de agirmos com injustiça. João capítulo 7, verso 27 diz: não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Para sermos assim, nós precisamos estar constantemente, continuamente na presença do Senhor, pedindo para o Senhor abrir os nossos olhos para que estejamos agindo de acordo com a boa, agradável
e perfeita vontade dele. Eu vou concluir, porque para muitos cristãos ser considerados bem-sucedidos, estar em evidência, eles usam o critério da aparência externa e eles ignoram o que realmente tem um verdadeiro valor diante de Deus. Eles se esquecem que Deus realmente é o que conhece tanto o exterior como o interior do homem. E eu vou concluir com 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao verso 28, que Paulo nos ensina: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, olha como Deus faz. Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Que venhamos a ouvir a voz do Senhor, que venhamos a ser dirigidos, direcionados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e que não venhamos a deixar sermos levados pela aparência, pela inteligência, pelos aspectos externos, mas sim que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para podermos o agradar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. E caso você ainda não está inscrito no nosso canal, eu te faço o convite para você se inscrever. Não se esqueça também de dar o seu like, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com o nosso Deus, e o nosso Deus maravilhoso te abençoe.